E é a PubMed.gov, a principal base de dados e a base de dados mais pesquisada em todo o mundo da National Library of Medicine. Isto também porque é de acesso gratuito e disponibiliza o texto completo de milhares de artigos científicos de todos os pontos do mundo. É uma plataforma integrada de bases de dados, permite a pesquisa bibliográfica de artigos científicos na área da saúde e das ciências da vida. É também uma base de dados que procede à indexação retrospectiva de literatura médica e biomédica desde 1879, a partir do índex impresso Index Médicos, e que mais tarde este índex deu origem à base de dados Medline, disponibilizada em acesso livre na plataforma PubMed desde 1996, e por isso, atualmente a PubMed possui mais de 33 milhões de citações, abrangendo literatura contida não só na Medline, mas também em e-books e noutras bases de dados ligadas à biomedicina, como até agora já estivemos a visualizar. A PubMed é também ela em si própria um agregador de outras bases de dados. A PubMed Central, que é ela em si mesma uma espécie de arquivo de texto completo da PubMed, tem cerca de 7,3 milhões de artigos em texto integral, artigos científicos da PubMed, o NCBI Bookshelf, que são e-books da PubMed, são 8.882 e-books, alguns deles na área das ciências da saúde, e também a base de dados PubMed Clinical Queries, que são filtros pré-definidos aplicados a estudos clínicos e à temática da Covid-19, que está sempre em atualização permanente e que também é uma base de dados feita a partir da PubMed. Como é que eu identifico um artigo científico na PubMed? Ao fazer uma pesquisa na PubMed, a visualização que me vai aparecer no ecrã é a que se aparece neste slide. Tenho no topo do ecrã o título da revista, depois o tipo de documento em questão, neste caso é um artigo de revisão, depois tenho o título do artigo, os autores e a afiliação, os identificadores da PubMed e do DOI, o resumo do artigo, os descritores que sistematizam o assunto do artigo, as imagens da publicação. Tenho também o copyright de acesso do artigo, neste caso ele está gratuito através da PubMed Central. Tenho também os artigos relacionados com este artigo, a ligação ao texto integral, que está em acesso aberto através da PubMed Central. Depois tenho também a citação, como fazer a citação deste artigo e também os favoritos. Tenho a forma de partilhar o artigo nas redes sociais e tenho também acesso a outras páginas de navegação, bem como a como salvar o artigo, enviar por e-mail, enviar para a minha pasta pessoal, etc. Tenho também forma de identificar os artigos que são somente publicados online através da identificação PubMed EPUB, que são os artigos publicados apenas online, e PubMed Online Ahead of Print, online antes de serem publicados na forma impressa. A página principal da PubMed apresenta a barra de pesquisa, onde realizo a minha pesquisa em texto livre, ou então também posso fazer a pesquisa em forma avançada, carregando na palavra Advanced, onde posso aplicar uma série de limites à minha pesquisa. Depois tenho também nesta primeira página outras formas de pesquisar, através do Learn, onde eu tenho manuais de pesquisa da PubMed. Através do Find, eu tenho, por exemplo, a forma de pesquisar aplicando limites,
a pesquisar Clinical Queries ou Single Citation Matcher. Depois posso também utilizar no download o Batch Citation Matcher, ou então no Explore posso utilizar a base de dados MESH ou a pesquisa de periódicos, por exemplo. Depois nesta página principal da PubMed, posso ver de imediato alguns artigos que foram publicados, os últimos artigos publicados e o último tipo de literatura que foi publicada também. Portanto, em termos temáticos, o acesso aos últimos artigos científicos que foram publicados. Em relação ao acesso a esta página, o endereço é https://www.ncbi.nlm.nih.gov. Ao selecionar a opção Pesquisa Avançada, eu vou obter um ecrã como o que vem neste slide, onde eu posso cruzar diversos tópicos de pesquisa e posso selecionar na box vários tópicos. Pesquisa por todos os campos, por autor, por título, por mesh, por assunto, etc. Com os meus tópicos de pesquisa. Na query box abaixo, como veem, eu já tinha selecionado o tópico de pesquisa Tuberculosis Resistance e tinha cruzado com o termo and Mycobacterium e, por fim, selecionei o termo Portugal. Ao carregar no Search, na opção Search, eu obtive no Search Details os resultados finais. Neste caso, tenho a minha expressão de pesquisa final, Tuberculosis Resistance and Mycobacterium and Portugal. O sistema vai-me fazer, por defeito, toda a estratégia de pesquisa, a expressão de pesquisa final, e vai-me dar os resultados finais, que são 253. Ao carregar aqui nos resultados finais, eu vou passar para o ecrã seguinte, que são os meus resultados, que estão alinhados, os 253 resultados. Portanto, no topo tenho a minha expressão de pesquisa, Tuberculosis Resistance and Mycobacterium and Portugal. Tenho os 253 resultados pesquisados e tenho organizados pelo Best Match, sorted by Best Match, mas podia ser também por relevância, por data, por oldest data, por newest data, todos os artigos científicos, os 253 artigos científicos. Depois, eu posso ainda adicionar filtros adicionais. Posso ver os artigos que me interessam. Por exemplo, se eu quisesse um clinical trial, portanto, estes 253 artigos iriam ficar resumidos apenas a um, porque sobre este tópico eu tenho um clinical trial. Artigos científicos de revisão, eu tenho 50 e, portanto, eu resumia dos 253 passavam a 50. Publicados nos últimos 5 anos, 95. E, portanto, eu reduzia os 253 para 95. Podia também aplicar outro tipo de filtros, por ano, por associá-los a meta-análise, Systematic Review, como vocês já viram, artigos de revisão, que eram os 95, etc. Portanto, podia aplicar outros filtros adicionais ou então ainda cruzar com outro tipo de tópicos. Posso ver de imediato também, na minha lista de artigos, os artigos que me interessam, por exemplo, os artigos de revisão que eu tenho logo em presença. Neste caso, o primeiro artigo da lista é um artigo de revisão e está de imediato aqui indicado. Tenho também a indicação que é um artigo de acesso aberto, Free Article, e que posso aceder de imediato ao texto completo. Posso salvar a minha pesquisa e os meus artigos, posso enviá-los por e-mail e posso enviá-los também para a minha pasta da PubMed, caso me tenha registado previamente e tenha tenha um nome de utilizador registado na base de dados PubMed.
Posso ainda aceder de imediato através aqui da parte lateral onde diz Site. Se carregar nesta opção, eu tenho a citação do meu artigo e posso escolher a citação APA, Medical Library of Medicine, AMA, os vários tipos de citação. A citação National Library of Medicine é a citação Vancouver e, portanto, eu posso simplesmente selecionar a citação, copiá-la e copiá-la para o meu trabalho científico e tenho a citação previamente feita. Posso também partilhar o meu artigo nas redes sociais. Posso utilizar filtros adicionais por língua, por sexo, por assunto, por tipo de periódico, por idade, por ano, por tipo de artigo, etc. E ao abrir o meu artigo, posso aceder ao texto completo, se ele estiver em Open Access, e posso também citá-lo através da norma bibliográfica que me for mais conveniente. Posso também salvá-lo, enviar por e-mail ou enviar para uma pasta pessoal. Posso partilhá-lo nas redes sociais.